Olá, meu querido, graça e paz. Estamos de volta com o nosso momento devocional e quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, louvar a Deus pela sua vida, que você esteja bem e que continuemos firme na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero continuar hoje a exposição de Hebreus 12. No vídeo anterior, o versículo 1, nós fizemos a exposição falando sobre a nossa maratona na nossa vida cristã e falamos naquele primeiro versículo que a nossa maratona precisa ser uma maratona que no desenvolvimento dela nós precisamos nos desvencilhar de todo peso e de todo pecado, não é? No verso 2 hoje, nós queremos compartilhar com você que essa corrida ela precisa ser focada, ela precisa ter foco. É isso que nós vamos ver no verso 2 hoje. Mas eu queria dizer, antes de começar, mais uma coisa para você, que você leia o capítulo 11, porque o capítulo 11 de Hebreus ele é importante para o entendimento daquilo que o autor vai falar no capítulo 12, nos 3 primeiros versos, né? Falando dessas testemunhas e do exemplo de fé delas, né? Mas com foco em Jesus Cristo, tá bom? Então leia o capítulo 11 para o seu enriquecimento, para o seu crescimento espiritual e para a sedimentação desse ensino que nós estamos compartilhando com você nos versos 1, 2 e 3 do capítulo 12. Então vamos lá ao verso 2 do capítulo 12, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Queridos, numa maratona, como na maioria dos esportes, a aparência ela é extremamente importante. Sobretudo naquilo que nós vamos levar no que diz respeito a ser essencial para o exercício, para a execução daquela tarefa, daquele exercício. E além do peso que nós vimos no versículo anterior, né, que o corredor, que o atleta deveria se desvencilhar para alcançar sucesso e êxito na sua corrida, uma outra coisa importante que pode nos atrapalhar e nos atrasar é o fato de nós olharmos para os pés de quem está correndo, olharmos para trás, ou olharmos para o outro corredor que está competindo conosco também, ou mesmo para a multidão na arquibancada. Porque se colocarmos os nossos olhos, o nosso foco no corredor do lado, ficarmos olhando para trás naqueles que estão correndo atrás de nós, se voltarmos os nossos olhos para os nossos pés e não para frente, e não para o objetivo que é cruzar a linha de chegada, com certeza nós seremos ultrapassados por outros e não alcançaremos o nosso objetivo, que é a vitória naquela modalidade da qual estamos enfrentando. Por outro lado, ou da mesma forma, alguns cristãos estão muito preocupados consigo mesmos. Eles podem até carregar em si alguns pecados, como nós dizíamos e havíamos dito no verso anterior, como o egoísmo. E às vezes nós estamos prestando atenção nos outros crentes ao invés de olharmos para a nossa vida, para a nossa corrida, para o nosso objetivo, que é alcançar a linha de chegada. E essa é a mecânica da corrida. O nosso foco é o seu final, a linha de chegada. Então, com os outros, mas concentrarmos em nós mesmos. Nunca corrermos com o objetivo de estarmos preocupados com os outros, mas corremos bem, cumprimos bem a nossa carreira,
Porque fazemos isso para o Senhor. Por isso, o autor diz, olhando firmemente. Para quem? Ele vai dizer, Jesus, né, no finalzinho da parte A do verso. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Para quem devemos olhar? Para Jesus. Não é? Jesus é o alvo do nosso olhar. E como é esse olhar? Diz o autor que ele é um olhar firme, ou seja, é um olhar direcionado. Esse nosso olhar, ele tem um foco, é um olhar definitivo. Não vamos olhar para outras direções, mas somente para Jesus. O nosso foco é Jesus. O nosso olhar deve ser atento para estar se fixando em Jesus Cristo. Então precisamos observar a Cristo, não na multidão, não nas circunstâncias, nem em nós mesmos, mas o nosso olhar, segundo o autor da carta, deve ser um olhar firme para Jesus Cristo. Isso sugere para nós que nós não podemos e não devemos olhar em outras direções, porque se precisamos olhar para Cristo, se o nosso olhar precisa estar firme, ou seja, o foco é Jesus, é impossível olharmos em várias direções ao mesmo tempo, não é? Ou seja, o único foco nosso deve ser Jesus, não é? Ou seja, precisamos nos concentrar em Cristo Jesus, no autor e no consumador da nossa fé. Às vezes, queridos, vivemos uma vida de muita preocupação com outras pessoas. Ficamos preocupados no que os outros estão fazendo, no que os outros estão pensando, no que os outros estão falando, especialmente em relação a nós. Sim, a preocupação com os outros, ela tem lugar na nossa vida. A mesma Bíblia nos diz que o nosso foco deve ser Jesus Cristo, ela diz também que nós devemos demonstrar amor uns aos outros. E aqui, o autor da carta, ele não exclui o amor ao próximo, o cuidado para com o próximo. Não é isso que o autor está dizendo, para nós desconsiderarmos os nossos irmãos. Mas ele está dizendo que o nosso foco é Cristo. Não é? O nosso foco é Cristo. E mesmo se aquilo que o meu irmão está pensando ou dizendo acerca de mim é bom ou ruim, isso deve ser recebido por mim, porque pode ser útil para melhorar ainda mais a minha caminhada, a minha corrida, rumo à mansão celestial, rumo à linha de chegada. Talvez isso deve e pode nos ajudar a concentrarmos o nosso foco em Cristo Jesus. Por isso, não podemos perder o foco. Olhemos firmemente para Jesus. Seja circunstância, seja dificuldade, seja problema, seja o que for. Que isso não tire você do foco principal da sua caminhada cristã, que é Jesus Cristo. E com isso, você não venha tropeçar. Você não venha cair, você não venha se desviar do propósito de Deus para a sua vida. Queridos, quando estamos focados em Jesus, quando o nosso foco é Jesus, nós não nos distraímos com coisas triviais. Por quê? Veremos tudo da perspectiva correta, da perspectiva divina. Ou seja, quando os nossos olhos estão voltados para Cristo, para o Senhor, Ele cumprirá a sua vontade em nossa vida. Devemos focar em Jesus Cristo. E quem é Jesus? O autor da carta diz que ele é o autor e consumador da fé. De uma outra forma, o autor da carta retoma aquilo que ele havia dito no verso 1 a respeito da fé. E mostrando que Jesus ele é o nosso exemplo supremo de fé. Em Hebreus 2:10,
Jesus é chamado de o autor da salvação, não é? Ele não é somente o fundamento da salvação, mas ele também é o autor da nossa fé. Ele é o primeiro, é o único, e é aquele que assume a liderança, é aquele que é o nosso exemplo, é aquele que é a nossa razão de fé. Por isso, o autor da carta, no capítulo 4, no verso 15, ele vai dizer assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Não é? Ou seja, Jesus confiava, Jesus considerava todas as palavras do Pai, por tudo e em tudo. E ele vai dizer em João 5, no verso 30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço e julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então o foco de Jesus na sua caminhada cristã também era fazer a vontade daquele que o enviou. E esse era o seu trabalho. Essa era a sua vontade, fazer a vontade daquele que o enviou. Para Cristo, queridos, fazer a vontade do Pai era viver e morrer por Ele. Foi tudo que Jesus considerou no seu ministério terreno. A fé de todos os heróis que nós vimos no capítulo 11, juntos, não poderiam corresponder e não corresponde à fé do Filho de Deus. Todos aqueles heróis foram testemunhas maravilhosas, são exemplos de fé para nós. Mas Jesus ainda é o maior e mais maravilhoso e sublime exemplo de fé para nós. A fé dos heróis, ela foi uma fé verdadeira, uma fé aceitável a Deus. Mas a fé de Cristo é perfeita, é sublime, é única. Por isso ele é o nosso maior exemplo. Queridos, de fato, sem a fidelidade a Deus, nós não poderemos cumprir a nossa carreira cristã. A fé, ela pressupõe fidelidade, não é? Então, Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Por isso o autor diz que ele é o autor e consumador da fé. Ele não é apenas o fundador, mas também é aquele que aperfeiçoa, aquele que aumenta, aquele que fortalece a fé nas nossas vidas até o fim. Não é? Jesus é quem nos leva ao objetivo final. Jesus é quem nos conduz ao objetivo pretendido. Jesus não é apenas a base, mas ele é o meio e ele é a realização da nossa fé na nossa vida, para que nós cheguemos a cumprir aquilo que Deus preparou para cada um de nós antes da fundação do mundo. Somente Jesus pode nos fazer chegar ao final. Somente Jesus pode nos motivar. Somente Cristo pode nos motivar. E o que fez Jesus cumprir a carreira? O que nos faz, irmãos, e deve nos motivar a continuarmos a nossa caminhada cristã, a nossa maratona de fé? É o que o autor continua dizendo no verso 2. Ele diz: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, está assentado à destra de Deus. Não é? O que estava no final da caminhada, da corrida do atleta? A coroa de flores, o prêmio, a medalha de ouro, a coroação do seu esforço. O que estava proposto
para Cristo o assentar-se à destra do Pai. E o que está proposto para nós, queridos, no final da nossa caminhada cristã? Senão estarmos com Cristo por toda a eternidade, desfrutarmos das mansões que Ele foi preparar para nós, do lugar que Ele foi preparar para nós nas mansões celestiais. E foi isso que manteve o foco de Jesus ao longo de toda a sua vida, da realização do seu trabalho sacerdotal, a realização de estar assentado à direita do Pai. Essa era a grande recompensa de Jesus. Por isso, ele não olhou para os seus desconfortos terrenos, mas manteve os seus olhos nessas realidades espirituais e invisíveis. Pela fé, Jesus suportou a cruz, Jesus suportou o desprezo, a vergonha, Jesus suportou ser pendurado no madeiro. Deuteronômio capítulo 21, verso 23 diz: porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito. E os algozes de Jesus queriam que Jesus experimentasse a maior de todas as vergonhas, a maior de todas as maldições, que era ser pendurado no madeiro. Mas Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, Jesus cumpriu, queridos, a sua carreira com alegria, porque ele triunfou. O autor e consumador da nossa fé triunfou quando ele venceu a morte, quando ele venceu o desprezo, quando ele venceu o nosso maior inimigo. E ele se assentou à destra do Pai, ele se assentou à direita do Pai. Então ele conclui a sua carreira cristã. Queridos, muitas são as dificuldades que enfrentamos nessa vida. Muitas são as agruras que passamos e teremos que passar ainda. Nada se compara àquilo que Jesus enfrentou por nós na cruz do Calvário. Mas transformemos isso em alegria, porque aquilo que nos espera na linha de chegada é algo maravilhoso, é algo sublime, é algo indizível. Diz a Escritura que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para os seus. E Jesus trocou tudo isso, toda essa tristeza, toda a dor, todo o martírio, porque a alegria de alcançar o objetivo, ela era indizível. A alegria de morrer na cruz, de salvar os pecadores, de redimir os transgressores, de salvar aqueles pelos quais ele veio morrer. A alegria dele era indizível. E isso era muito maior do que os sofrimentos de Cristo. Por isso ele enfrentou com resiliência, com alegria no coração, porque ele esperava alcançar o objetivo para o qual motivou a sua vinda na terra. Queridos, Jesus alimentava no seu coração a fé e a esperança. E é assim que nós devemos viver, alimentarmos a nossa vida e retroalimentarmos a nossa fé com esperança, andarmos pelo caminho da obediência. É assim que devemos progredir na fé. Não olharmos para trás para que não tropecemos, mas olharmos para frente. Ainda que olhar para frente nos avizinhe e nos aguarde dificuldades, mas olhemos para frente, sem medo, sem desespero, com ânimo, sem preguiça, mas olhando para Cristo, o autor e o consumador da fé. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, do verso 12 ao verso 17, mesmo sabendo que não sejamos perfeitos, e Paulo não era,
E ele diz: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo não se considerava perfeito. Ele não era perfeito. Mas ele olhava para Cristo, que é perfeito, que é sublime. E assim, ele procurava caminhar, olhando para frente, olhando para Jesus, que é perfeito, que é a perfeição, que é o único que pode nos ajudar e nos fortalecer e nos animar no caminho da justiça que fomos chamados para trilhar pelo seu amor. Queridos, alguns de nós estão tendo um problema tão grande na nossa caminhada cristã. Muitos cristãos estão tentando correr com uma bagagem muito pesada. Muitos não estão conseguindo se desvencilhar de algumas ofensas recebidas, de coisas que ficaram no passado. E por isso olham para trás, por isso flertam com o passado, não olham para frente. Queridos, se nós tentarmos correr assim, olhando para o passado, flertarmos com aquilo que ficou para trás, nós tropeçaremos pelo caminho. Precisamos focar os nossos olhos em Cristo Jesus. Precisamos olhar para Cristo. Quando Jesus foi à cruz, ele suportou tudo aquilo que era necessário suportar. Tudo aquilo que era exigido dele para se tornar e ser o nosso Salvador. Ele desprezou a vergonha e ele aceitou de bom grado, porque a recompensa do Pai era algo maravilhoso. Ao corrermos, irmãos, a corrida da vida cristã, podemos correr na alegre expectativa dessa mesma recompensa, a coroa da justiça que nos está preparada. Mas não podemos desanimar. Não podemos tirar o nosso foco para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Queridos, quando olhamos e vemos as batalhas, né, as lutas, as disputas dos Jogos Olímpicos, sobretudo aquele estilo canoagem com mais de um atleta, é interessante observar que quando eles estão executando aquela prova, os remadores eles se colocam de costas para a linha de chegada. Eles não estão olhando, eles não veem a linha de chegada. Mas, sobretudo, na ponta daquela canoa, daquele barco, fica alguém que dirige todos os remadores, que dá a eles a direção, que dá a eles o passo, que puxa o ritmo e os incentiva a remar. E ele está sentado lá no barco na frente, gritando, dando instruções aos remadores enquanto remam, enquanto dão o melhor de si, para que o barco deslize sobre a lâmina d'água e chegue primeiro que os outros à linha final e possa alcançar os seus objetivos. É aquele que dirige, que dá cadência, que dá ritmo, que dá direção. Se você não sabe para onde você está indo,
Coloque os seus olhos em Cristo Jesus, porque Ele sabe onde é a linha de chegada. Porque Ele já chegou lá, Ele já está lá, nos aguardando. Se você está caminhando para lá, meu querido irmão, você que está me ouvindo, mas a caminhada parece dura, parece difícil, você imagina que não vai conseguir, não desanime. Olhe para Cristo. Ele está na direção do nosso barco. Ele está remando. Ele está nos conduzindo. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque somente Jesus pode nos conduzir do início ao fim da linha de chegada. E foi para isso que Ele veio. Foi para isso que Ele morreu na cruz por nós. Para ser o nosso aio, para ser o nosso condutor. Jesus é aquele que nos conduz às mansões celestiais. É aquele que nos conduz à presença eterna do Pai. Por isso, querido, olhe para Jesus. Firme os seus olhos. Foque o seu coração na fé em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe. Não permita que nada, que nem coisa nenhuma dessa vida, que problema nenhum tire o seu foco da pessoa de Jesus Cristo. Que você continue firme, confiante em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da fé. Deus abençoe sua vida, querido. Que Deus te dê a sua graça e te abençoe. Em nome dele. Amém? Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe sua vida e até lá.